Vamos conhecer o interior da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, ou também conhecido como Palácio Pedro Ernesto. Ele fica bem na Cinelândia, no centro do Rio. Foi inaugurado em 1923 com o apelido de Gaiola de Ouro, feito pelo historiador Brasil Gerson. Foi devido ao altíssimo custo de sua construção de 23 mil contos de réis, que foi a construção 2 vezes mais caro do que o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. O prédio foi projetado pelo arquiteto Heitor de Mello, que faleceu durante a construção, mas a obra foi em frente com outros 2 arquitetos. Ele se formou aqui em Belas Artes, o Arquimedes, e foi trabalhar com o Heitor de Mello, que era o maior escritório de arquitetura do Rio de Janeiro, nessa época de 1910 até 1920. O Heitor de Mello faleceu aos 40 anos de idade, em 1920. Aí os contratos estavam válidos e foi a morte súbita. Então o Arquimedes, junto com outro sócio chamado Francisco Couchet, resolveram tocar o escritório. E aí foram tocando o escritório e foram fazendo grandes obras. Padre José de Anchieta, quadro pintado pela artista Maria Luísa em 1953. Gomes Freire de Andrade, o primeiro conde de Bobadela. Militar português, foi governador do Rio de Janeiro de 1733 até 1763. Foi responsável pela construção do Arco da Lapa e o Paço Imperial. Benjamin Constant Botelho de Magalhães. Nasceu em Niterói em 1836. Ele foi um militar, engenheiro, professor e político. Primeira Emancipação Municipal, quadro de 1886 feito pelo artista Pedro José Pinto Pérez. O acervo do palácio destaca pelas pinturas mais antigas que ele tem, como por exemplo essa aqui, de 1886, que é um momento de entrega de alforria. A alforria era um documento que se entregava a um escravizado e o tornava livre. Aqui a gente vê o imperador Dom Pedro II, a imperatriz Teresa Cristina, a princesa Isabel, que é quem está entregando essa alforria, e o marido dela, o francês, o Conde d'Eu, nessa solenidade, nesse evento de entrega de uma alforria a um escravizado. Aqui nós temos um dos quadros mais antigos do acervo do Palácio, de 1882, do Firmino Monteiro. Ele vai falar sobre a fundação da cidade do Rio de Janeiro. O curioso é que esse quadro traz a figura do Mendes Sá e dos vereadores da cidade fundando a cidade, no Morro do Castelo, que foi o segundo assentamento da cidade, ali num morro que não existe mais, que foi derrubado na década de 20. Materiais nobres permeia todo o palácio. Por exemplo, a escadaria, um mármore de Carrara. No chão,
um mármore verde grego e nas luminárias no teto, um mármore amarelo, que é um mármore que vem lá da China. O saguão se chama José do Patrocínio, uma homenagem a um jornalista, escritor, político e ativista negro, chamado de Tigre da Abolição, que ajudou a criar uma série de instituições que trabalharam contra a escravidão. Quadro Partida para o Trabalho, feito em 1923 pelo artista Décio Vilares. Aqui na sala inglesa nós temos um objeto muito curioso, que é o confessionário, que servia antigamente para a votação secreta. Escultura de bronze por La Pátria. Ela foi doada pelo governo francês em 1919. A antessala que dá acesso ao plenário é conhecida como sala inglesa. Ela é revestida em lambris de madeira, bem característico do estilo elisabetano. O Brasil é representado em 2 painéis do artista Décio Vilares, que mostram a luta do povo rural na lida diária, a partida e a volta do trabalho. Estamos agora no plenário Teotônio Vilela, o principal espaço político da cidade do Rio de Janeiro e do Palácio Pedro Ernesto em 100 anos de existência. Teotônio Vilela foi um importante político alagoano e um dos principais representantes da luta pela redemocratização no Brasil, dando nome a esse espaço no dia 1º de março de 1984. O espaço centenário remete a toda a luxuosidade do Rio de Janeiro da década de 1920, totalmente revestido em liofe português e também com essa tonalidade proveniente das areias de Caxambu, em Minas Gerais. O relógio elétrico fica entre as esculturas que representa a paz e o trabalho, feito pelo artista francês Petrus Verdier. Aqui estamos com a pintura mais importante do Palácio Pedro Ernesto, a fundação da cidade do Rio de Janeiro, pelo pincel do artista Rodolfo Amoedo. A fundação da cidade do Rio de Janeiro no Morro do Castelo. Foi feito em 1923 pelo artista Rodolfo Amoedo. Vitral circular feitos pelos irmãos artistas cariocas Carlos e Rodolfo Chambelán. A Batalha de Uruçumirim feito pelo artista Rodolfo Amoedo. Representa a batalha na Praia do Flamengo em 20 de janeiro de 1567 entre portugueses, franceses e indígenas. Martírio de Tiradentes. Quadro feito pelo artista Francisco Aurélio em 1893. As principais cadeiras do plenário eram as cadeiras dos intendentes, que tinham a função dos vereadores da época na Primeira República do Brasil. Percebam, na década de 20 eram em número de 24, porém o arquiteto projetou o espaço para que se contivesse o dobro de cadeiras, caso fosse necessária uma alteração na lei orgânica do município. O principal espaço do plenário Teotônio Vilela, eu diria, é a tribuna, onde os representantes do povo sobem para se pronunciar de mais diversos assuntos relacionados à vida pública do Rio de Janeiro. Porém, em 2018, esse espaço se notabilizou por receber o nome em homenagem à vereadora Marielle Franco, brutalmente assassinada no mesmo ano. O visitante que sobe a escadaria do palácio dá de cara com o busto do prefeito Pedro Ernesto. Quem foi Pedro Ernesto? Pedro Ernesto foi o nosso primeiro prefeito do Rio de Janeiro, eleito indiretamente, tá? Ele era indireto, em 1935. E ele é muito lembrado pelo seu investimento na cultura e na área da saúde. Pedro Ernesto era pernambucano, foi prefeito em 1931 até 1934, mas o que ele deixou de legado
é muito importante para a cidade do Rio de Janeiro e para o povo carioca, porque o maior número de hospitais e escolas públicas foram feitos por Pedro Ernesto, que inclusive morou nesse prédio, né? Era a casa de Pedro Ernesto, e logo após o deputado Gama Lima, já no estado da Guanabara, oficializou o nome de Pedro Ernesto, que batiza o palácio até hoje. Pedro Ernesto foi um prefeito muito importante na área da saúde e da cultura. Na saúde, porque construiu a maioria dos hospitais públicos que funcionam até hoje na cidade. E na cultura, porque foi o primeiro prefeito que acreditou nos desfiles de escola de samba, dando subvenção pública para que as escolas construíssem seu carnaval. Marechal Manuel Deodoro da Fonseca. Foi soldado, tenente, marechal e o primeiro presidente do Brasil. Foi o principal responsável pela proclamação da República ocorrido em 15 de novembro de 1889. Marechal Hermes da Fonseca. Foi soldado, capitão, coronel, tenente, marechal, presidente do Brasil e sobrinho do Marechal Manuel Deodoro da Fonseca. Bom, o mais interessante nessa imagem é que a gente consegue ver na cintura dele esse cinto, esse acessório, que na verdade não é nenhuma das duas coisas. É a faixa presidencial, que inicialmente era usada dessa forma, aí mesmo na cintura. Ao visitante que sobe do primeiro pavimento para o segundo pavimento do Palácio Pedro Ernesto, uma imagem logo impacta, faz com que ele pare e queira admirar de vários e vários sentidos, que é o tríptico do artista Eliseu Visconti. Eliseu Visconti foi um renomado pintor, decorador e introdutor do design no Brasil no início do século XX. Dialogou com várias tendências neoimpressionistas na Europa e trouxe para a decoração do Conselho Municipal a técnica do pontilhismo. Esses pontinhos justapostos que vão trazer uma vibração ótica e um forte cromatismo na sua decoração. Visconti fez a questão de homenagear o arquiteto do palácio, Heitor de Melo, eternizado no seu pincel, bem escondido, olhando o espectador que passa aqui em mais de 100 anos de atividade política. Esse quadro é chamado A Batalha Naval do Riachuelo. Feita pelo artista Oscar Pereira da Silva em 1889. Retrata a famosa batalha travada em 11 de junho de 1865. Esse quadro é chamado A Batalha do Havaí. Feita pelo artista Sebastião Vieira Fernandes. Mostra a vitória brasileira na Guerra do Paraguai comandado pelo Duque de Caxias. Bom, gente, esse foi o Floriano Peixoto, nosso presidente da República. Floriano Peixoto foi o segundo presidente do Brasil de 1891 até 1894.
pela lateral, e todas essas mesas são centenárias também, tá bom? O espaço lembra os modelos dos salões do Antigo Regime com seus tetos abobadados, com esses painéis que são feitos numa técnica pontilhista dos irmãos Carlos e Rodolfo Chambellan. São painéis feitos em tecidos murais, são pintados e colados no teto. Eles representam principalmente ao centro as alegorias da municipalidade ladeadas pela República, o passado colonial, regencial e imperial brasileiro e os estados da Federação. O Salão Nobre foi pensado para ser como se fosse uma ala do Palácio de Versalhes. E a gente consegue ver isso no seu estilo Luís XV, com o uso da folha de ouro para fazer os detalhes em dourados e também o espelho de cristal. Muito obrigado por ter sobrevivido até aqui. Você também merece ter um enorme palácio em sua homenagem em sua cidade só com obras retratando a sua vida. Comente alguma coisa nos comentários. Dê o seu like bem grande nesse vídeo. Se ainda não é inscrito no canal, então se inscreva. E ative o sininho para quando chegar um novo videozinho você tomar aquele sustinho. Até a próxima!